Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um projeto que eu acabei de apresentar, que é de um quarto gigante, que é um quarto de 22 metros quadrados. E devido a esse tamanho tão grande, eu resolvi chamar esse quarto de quartinete, porque a ideia é que a gente transforme esse quarto numa espécie de kitnet, né, com vários ambientes. Então, gente, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens do antes desse projeto. E vou mostrar agora também uma imagem do depois desse projeto para que vocês vejam mais ou menos o que é que a gente pensou em fazer nesse projeto. E aí, se você quiser ver todas as imagens renderizadas, aguarda o vídeo até o final. Mas vamos lá. Duas coisas motivaram esse projeto, que foi o fato da gente precisar pegar esse quarto e incluir vários ambientes dentro dele, né? Não é só um quarto para dormir, mas um quarto para estudar, um quarto para ler, um quarto com ambiente social para receber visitas, né? E também o fato dele ser um projeto de baixo custo. Então, assim, que a gente tentasse economizar o máximo possível na execução desse projeto. Então, para isso, a gente trabalhou basicamente com tinta e com faça você mesmo, que são duas coisas que a gente consegue fazer de uma maneira mais barata. O faça você mesmo, por exemplo, é algo que você já reduz um valor muito grande no seu projeto porque você reduz em mão de obra. E aí, esses foram os grandes motivadores desse projeto. Eu vou mostrar para vocês agora a planta desse projeto, vocês vão acompanhar aí na tela. Como vocês estão vendo aqui, esse quarto ele é um quarto de 6,69 m por 3,35 m. Então, de fato, um quarto muito grande. E aí, como eu falei com vocês, a ideia seria justamente a gente transformar esse quarto e colocar vários ambientes dentro dele. Então, eu vou aqui marcar para vocês identificarem. Ó. A gente vai ter uma área de dormir, que a gente chama de área de dormir, que seria a área do quarto em si, que a gente vai ter uma cama, vai ter uma cabeceira, vai ter um armário, um roupeiro, vai ter uma cômoda, TV. Então toda essa área de dormir vai acontecer nesse espaço. Nós vamos ter aqui uma área que a gente chamou de área de leitura. Aqui no projeto eu acabei esquecendo de incluir uma poltrona, mas eu pretendo colocar uma poltrona aqui para que seja essa área de leitura. A gente tem uma estantezinha aqui para colocar livros. A gente vai ter uma espécie de hall de entrada nesse quarto, que é um espaçozinho para quando chegar tirar o sapato, colocar uma chave, colocar roupa ou a bolsa. Então a gente vai ter essa área. A gente vai ter uma área social, que é uma espécie de sala, que a gente tem aqui um sofá-cama, uma espécie de sofá-cama. Então esse sofá ele vai ter dupla função, né? Ele vai servir tanto para que uma visita possa dormir, como um sofá mesmo para o dia a dia, para sentar, para ler também, para deitar, enfim. E a gente vai ter aqui uma área de estudo. O dono desse quarto ele é professor, barra diretor, barra estudante de mestrado. Então uma área de estudo era uma coisa muito importante que tivesse no projeto para ele. E a gente incluiu aqui também. Então, como vocês puderem perceber, a gente vai ter basicamente aqui 5 espaços funcionando dentro desse quarto. E aí a gente conseguiu fazer isso justamente porque é um quarto de dimensões bem grandes, né? E aí eu vou mostrar aqui agora algumas imagens do antes, para vocês verem como que tá hoje esse quarto. Essa imagem aqui é a imagem da porta que dá acesso ao quarto. Do lado dessa porta, do lado direito, a gente vai ter ali o hall de entrada. E essa parede aqui que está em concreto é justamente a área onde vai ficar a área de estudo, certo? Aqui é a janela. No projeto, ele tem uma janela que dá acesso para a rua. Então, o que foi que a gente pensou? O ideal seria a gente colocar essa área de dormir lá para o fundo do quarto, justamente para que ele tivesse um pouco mais de privacidade. Porque como essa janela dá acesso à rua, a gente priorizou a área social, a área de leitura e a área de estudo nesse espaço. Principalmente porque eu acredito que a área de estudo e a área de social seriam áreas que seriam mais beneficiadas por essa luz natural. Né? A área de dormir, eu já fiquei pensando num clima mais aconchegante, mais reservado, uma luz um pouco mais baixa. Então eu fiquei pensando que funcionaria melhor dessa maneira. E aí a gente tem esse outro lado, que seria a parte da área de dormir. Como vocês estão vendo aqui, eu vou marcar também, a gente tem uma porta aqui, que seria a porta do banheiro. O banheiro também é um projeto nosso e ele já foi executado. Então o banheiro já está pronto e o quarto vai funcionar aqui, né? A gente vai ter a cama e a gente vai ter um biombo aqui separando esse espaço. Quem me acompanha no Instagram já viu, porque eu já postei, mas quem quiser ver agora aguarda para ver aqui no final essa imagem renderizada. Mas em tese, né, uma coisa que a gente pensou também foi que essa área de dormir,
por mais que ela esteja ali toda integrada, esse ambiente esteja todo integrado, que houvesse algum tipo de separação, que houvesse uma tentativa de tornar esse ambiente ainda mais privativo, né? E o que a gente pensou foi justamente no bioma de cordas, que seria para fazer essa função de separação dessas áreas. Então é como se a gente tivesse ali a área de dormir separada e a área social, de leitura e de estudo bem integradas, certo? Então eu vou mostrar agora para vocês as primeiras imagens renderizadas do projeto para que vocês vejam. Aqui já está com a porta essa imagem porque já tinha sido feita a obra do banheiro, então já está com a porta do banheiro aqui no lugar. Então vamos lá. Essa é a primeira imagem. Essa vista é justamente a vista da área de dormir, certo? E aí o que é que a gente tem aqui? A gente tem a porta do banheiro, que a gente colocou em amarelo. A gente tem aqui uma meia parede, né, que a gente pensou. O dono do quarto gosta muito de amarelo, então a gente pensou nessa meia parede pintada de amarelo. A gente pintou a porta também de amarelo, fez uma parede geométrica aqui no fundo em azul e em cimento queimado. Eu sempre automaticamente, quando penso em amarelo, penso em azul, então a gente pensou em colocar esse azul aqui. Aí tem a cama, de frente para a cama temos o roupeiro, a cômoda e a TV. E aí, como vocês estão percebendo aqui, atrás da cama a gente tem uma cabeceira de pinos, que foi um dos primeiros projetos de Faça Você Mesmo que a gente pensou, com a luzinha de LED aqui inclusa. Do lado esquerdo, como vocês estão vendo aqui, no hall, uma das coisas que ele tinha solicitado também, foi uma das coisas que eu demorei mais e pensei mais em como fazer, vou marcar aqui o hall, demarcar a área do hall, foi que ele queria muito que tivesse uma parede de colagem. E aí que fosse de jornais ou de panfletos, enfim, uma colagem. E aí eu fiquei pensando como que faria isso de uma maneira interessante. E aí a gente decidiu fazer isso daqui, que foi fazer essa parede de colagem que vai fazer fundo para esse hall de entrada. Então nesse hall de entrada a gente vai ter aqui uma sapateirazinha baixa de pinos. A gente vai ter os ganchinhos na parede para que ele possa apoiar roupa, bolsa, como eu expliquei. E atrás disso a gente vai ter essa parede de colagem que vai fazer fundo para essa área. E eu achei que ficou bem legal, bem bacana, assim, foi uma maneira interessante de incluir isso que ele queria muito que tivesse no projeto. E aqui tem o biombo de corda, né, que foi uma das coisas também que eu achei mais interessante. O biombo de corda também é um dos projetos de Faça Você Mesmo, que ele vai poder executar. E aí aqui ele está bem aberto, bem vazado, mas tem a possibilidade de você fechar ele um pouco mais, deixar um pouco mais vazado, para trabalhar essa ideia da privacidade, dessa separação do quarto, né? Outro projeto de Faça Você Mesmo que a gente tem aqui é essa estante escada de pinos também. Então só nessa área aqui a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 projetos Faça Você Mesmo, e que são projetos bem importantes, né? Assim, que vão compor bem o ambiente. E o restante é basicamente pintura. A parte do roupeiro e de cômoda foi uma coisa que eu coloquei, a gente não tinha pensado em ter esse espaço de armazenamento de roupa e tal, porque esse quarto é um quarto secundário dele, ele já possui um outro lugar, um outro apartamento, e aqui é um quarto secundário, então não teria tanta necessidade, mas ainda assim eu achei interessante incluir, até para que ele possa guardar roupa de cama, enfim, alguma coisa que ele precise. Aí vamos para a próxima imagem. Essa imagem aqui a gente consegue ter uma vista geral da parede do quarto onde a cama vai ficar alocada. Então nós temos aqui essa divisão clara, né? A área de dormir do lado esquerdo, a área de leitura aqui no centro, logo abaixo dessa viga que tem aqui no quarto a gente tem uma viga, e a área social aqui. Na área social a gente optou também por um projeto de Faça Você Mesmo, que é o sofá de pallet. Então basicamente são 2 pallets com um colchão de solteiro apoiado nele, e trabalhar aí com as almofadas. Ele também gosta muito da ideia de ter elementos mais regionais. Não dá para muito ver aqui no render, mas a gente tem um tapete aqui de crochê. As almofadas a gente pode trabalhar com crochê, com desses elementos mais regionais aqui do Nordeste. E na parede a gente sempre priorizou o uso de quadros. Ele também é fotógrafo, então tem bastante fotos. E aí a ideia seria da gente expor essas fotos, né? Transformar o quarto também numa espécie de galeria. Então expor o máximo de fotos possível. Inclusive uma das coisas também que a gente está pensando é incluir fotos também acima da cabeceira, que não tem nada aqui, mas é uma possibilidade. E aí, como eu falei, nessa área central aqui, que é a área de leitura, tá faltando uma poltroninha que a gente não incluiu no render, mas que muito provavelmente vai ter. E aí essa meia parede, ela meio que contorna todo o quarto, né? Ela faz essa união de alguma maneira. Por mais que a gente tenha esses ambientes ali meio que separados, ela de alguma maneira faz essa união. E logo aqui ao lado da janela a gente tem as prateleiras de pinos também. Como ele é estudante, professor
diretor, então ele tem bastante livro, estuda muito, e aí a gente pensou nessas prateleirinhas para que ele possa colocar os livros. E outra questão também que eu fiquei pensando muito foi se seria interessante colocar uma cortina ou uma persiana. Eu acabei optando pela persiana, por quê? A gente precisava ter aqui uma cortina ou uma persiana que fosse, porque, como eu falei, essa janela dá acesso para a rua, então, por vezes, ele vai precisar fechar isso para que as pessoas não fiquem vendo. Essa janela dá acesso para a rua, não tem grade, não tem nada, porque é uma região serrana, é o interior, então não tem esse risco, esse risco de segurança. Mas precisa ter privacidade. E o que é que a gente pensou? Vamos colocar a persiana, porque com a persiana a gente consegue controlar a privacidade sem perder a iluminação. Porque muitas vezes com a cortina você vai lá, fechou a cortina, ninguém vê nada, você também não vê nada, mas você bloqueia a iluminação. E com a persiana você consegue brincar com isso da persiana, jogar, digamos, ela para cima, ela vai iluminar, mas ninguém vai conseguir ver dentro do quarto. Então eu pensei na persiana por isso, né, para que ele possa controlar a luminosidade possa controlar a privacidade sem perder a luminosidade. Vamos aqui para a próxima imagem. Essa outra imagem é a imagem da parede oposta. Como vocês viram na imagem do antes, eu vou colocar aqui de novo. Vocês estão vendo que essa porta aqui é a que dá acesso ao quarto. Então, do lado esquerdo nós temos a área de trabalho dele, mesinha com cadeira, um memory board aqui na parede, mais prateleira na lateral da janela. Nós temos aqui o hallzinho, né, com a parede de lambe-lambe, que vai ser um lambe-lambe que a gente vai fazer. A gente está decidindo ainda só o que a gente vai colocar nesse lambe-lambe. Vão ser frases, vão ser panfletos, vão ser fotos. O que é que vai ter nesse lambe-lambe? Mas vai ser um lambe-lambe. E a área aqui da TV também, que é uma coisa que ele falou que queria muito que tivesse uma TV grande. A gente inclui aqui, se eu não me engano, uma TV de 43 polegadas, eu acho. Mas tem espaço para colocar uma TV do tamanho que ele queira. E nós temos aqui a última imagem, que é a imagem da área social, que eu achei que ficou bem interessante, né? Ficou bem bonito. E aí, como eu falei, faça você mesmo em um projeto bem econômico. E aí temos a última imagem que seria da cabeceira, né? Como que vai ficar uma cabeceira de pinos com LED também. E uma coisa que eu achei interessantíssima desse projeto é justamente o fato de que a gente conseguiu fazer muita coisa com baixo custo, utilizando materiais super interessantes como pinos, a corda, que são materiais que eu curto muito usar nos projetos, principalmente quando a gente pensa em economia, porque são materiais super baratos. E quando eu apresentei o projeto, por exemplo, eu entreguei uma lista para ele com alguns links de vídeos no YouTube, por exemplo, para que ele pudesse executar tudo isso que a gente está falando, né? E aí o que é que a gente vai ter de faça você mesmo? Cabeceira, biombo de corda, estante, escada, as prateleiras de pinos e a sapateira. A parede de lambe-lambe também. Então, basicamente é isso. Assim, o projeto se resume a um grande faça você mesmo misturado com pintura, porque é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então, o espaço, como vocês puderam ver na imagem do antes, vai ser completamente transformado. A gente está muito ansioso para executar esse projeto, porque eu acho que vai ficar bem interessante, bem bonito. E mostrar para vocês, principalmente, o passo a passo de tudo isso que a gente pensou, né? De fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue no Instagram, pode me seguir, chama design.301. E lá você vai poder acompanhar um pouco mais rapidamente e melhor o andamento desses projetos e da execução também. Então é isso.